Olá, viva, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que, licenciada em Direito, a verdade é que desde 2002, salvo erro, foi pioneira na área do coaching. E desde aí também que decidiu que provavelmente criando a sua própria empresa era o que faria sentido, era por aí que deveria ser o seu caminho. Orienta pessoas, empresas, equipas, com vista à transformação, ao desenvolvimento e, de facto, acredita que a possibilidade da mudança existe se nós tivermos os recursos e a orientação adequada. E, portanto, tenho imenso gosto de conversar com uma pessoa que eu já conheci há imensos anos, que é Maria Duarte Belo. Olá, Maria, bem-vinda. Olá, Silvia, é um gosto estar aqui. Obrigada por ter tão prontamente aceito o meu convite e temos imensas histórias suas para contar hoje a quem nos vê e a quem nos ouve. Dizia eu, agora nesta pequena introdução, que se licenciou em Direito. Como é que foi o caminho até esta escolha? Olha, o caminho faz-me pensar. Na altura também não havia tantas escolhas como hoje em dia, ou aqui há uns anos. E teve a ver com, aos 12 anos, eu não sei como é que me veio parar um livro às mãos que se chamava Erros Judiciários. E então eu li aquilo tocou-me imenso, o que é do género, realmente é preciso advogados para não deixar que aconteçam pessoas irem presas por crimes que não cometeram. Portanto, aquilo para mim fazia imenso sentido. Também tinha uma outra, ser professora, portanto, ou seja, tinha aqui esta ligação. Mas na verdade foi isso. Durante a parte do liceu ainda vi algumas coisas e até com o Instituto Superior de Novas Profissões, que na altura tinha relações públicas, ninguém sabia exatamente ainda o que era, mas aquilo era uma coisa que me atraía imenso. Mal sabia eu que iria dar lá aulas, uns anos mais tarde, claro. Como é que foi? Fez essa escolha? Depois, como é que foi sentindo ao longo da sua licenciatura, do curso em si? De alguma forma foi sentido que era aquilo que esperava, porque às vezes quando nós, que eu acho curioso isto dizer, não é? Que é uma ilusão que eu acho que temos todos alguma vez na vida, que é como é que fazemos para que esses erros não aconteçam, mas depois às vezes é uma leitura um bocadinho romantizada do direito. Depois como é que foi sentindo o retorno? Ou seja, não, fui sentindo que era aquilo, não é? Que era o direito, que ia exercer, e foi isso. E quando saí, portanto, a licenciatura, quando acabei, tive o meu percurso na ordem dos advogados, portanto, de estágio, e começar a exercer em escritório. Claro que, como eu queria, ou seja, eu tirei ali uma parte que é ciências jurídicas, portanto era mesmo indicado para ir a tribunal, porque havia uma divisão económicas e políticas, eu escolhi jurídicas e, portanto, na altura soube de uma atriz que fazia assim umas formações, que era a Glória de Matos. Portanto, e eu pensei, eu tenho que falar muito bem em tribunal, portanto eu vou ter aqui umas aulas de como é que eu devo falar. Portanto, ou seja, quando eu conheço a Glória de Matos, que chegou a ser cliente, é verdade, ela e o marido quando estão no Canadá e tiveram que sair, mas foi assim um novo mundo que entrou para mim, o facto, ela é atriz, portanto o facto dela ensinar determinadas coisas que me despertou imenso. E o que é facto é que isso levou-me logo para a área da comunicação, do comportamento, da postura, da voz, do olhar, dessa parte toda. E, ou seja, estar em tribunal, a nossa face, o que é que demonstra, portanto, uma série de coisas, não é? E, ou seja, surgiu-me depois a oportunidade, praticamente logo a seguir, ali em 89, de ir dar aulas para o ensino superior. E é aí que eu começo a dar técnicas de expressão oral e escrita. Porque o início do seu percurso se faz então, ainda Sim. na área de Direito, até que sente que de facto foi aí que fez esse clique de despertá-lo eventualmente para um mundo. Sim. Que até então, como provavelmente não tendo conhecimento, e aí pensa, se calhar é mais por aqui? Sim, porque eu achava que havia mais coisas do que o direito, mais coisas interessantes. Ainda é hoje assim. Portanto, acho que se isto é interessante, aquilo é interessante, claro que temos que ir escolhendo as coisas, mas fez realmente o clique.
para a área da comunicação, para a área comportamental, não é? Tanto que eu ensinava já naquela altura, em 1990, a falar em público, os alunos que estavam a tirar relações públicas e publicidade a falar em público. Portanto, ou seja, foi uma coisa até hoje. Que é isso, até hoje, na altura começou muito, muito cedo a lecionar, mas é uma coisa que mantém até hoje. Foi de facto um gosto que foi ganhando. O que é que significa para si ir tendo este contacto com o mundo académico? É ótimo, não é? Além disso, olha, é uma forma espetacular da pessoa se manter atualizada com tudo. E como eu estava ali ajudou-me imenso também a educar os meus filhos, porque eu tinha ali, eram meninos, meninas, 17, 18 anos, 19, 20, e portanto, ou seja, quando eles andavam no ensino secundário, no liceu, ajudou-me sempre imenso ter alunos novinhos. Eu também dava aulas à noite, portanto, a pessoas com mais idade e que trabalhavam de dia, que adorava também, mas isso, então quando eles andaram na faculdade, isso ajudou-me imenso a educá-los, a formá-los, a olhar para eles de um modo que naturalmente se não tivesse este contacto, não teria esta sensibilidade. Ainda hoje olho para eles e parecem quase meus filhos, não façam isto, não façam aquilo, vão para ali, olha, vou ensinar-vos este truque, etc, não é? Eu lembro-me de até lhes dizer, olha, quando um dos meus filhos chegava a casa e dizia, o teste foi muito difícil, e eu dizia, é porque não estudou, ou quando dizia, o teste foi muito fácil, então é porque estudou. Portanto, ou seja, o fácil e o difícil tinha a ver com aquilo, mas ainda hoje me mantém muito atualizada em tudo, não é? E mesmo com a evolução toda, com isso mesmo com a evolução, não é? E é engraçado vermos as gerações passar por nós e o que nós aprendemos com eles. Sente muita diferença? Sinto muita diferença. Coisas boas, coisas menos boas. Antes havia mais homogeneidade nas turmas, nas pessoas, hoje menos. Eu diria que a grande diferença era que antes havia os muito bons, os médios e os maus. E os maus procuravam ser médios e os médios procuravam ser bons. E hoje há os maus, aqueles que não querem saber, não são propriamente maus, e os muito bons. E então há ali um abismo que as pessoas não veem qual é o passo para chegar muito bom, não conseguem, e não veem os outros a seguir. E portanto não têm como. Não tem essa referência. Andam ali um pouco no meio. E uma coisa que é engraçada, que eu dizia sempre aos meus filhos, é que as companhias eram realmente importantes na faculdade. Porque se estivermos com maus, seremos ainda pior que eles. Se estivermos com bons, somos capazes de ser melhores que eles. Desde sempre também, desde a sua licenciatura até hoje, que tem vindo a estudar também de forma contínua. E vou olhar para a minha cábula, porque fez um Master em Gestão da Imagem, fez um programa executivo de marketing para produtos e serviços de luz, fez a sua certificação como coach e mentora, fez um doutoramento em comunicação social. Faz parte de si esta aprendizagem contínua? Continua a acreditar que é um complemento fundamental a qualquer carreira profissional? É fundamental por variadíssimas razões, não é? Mas, ou seja, eu dou aula e quero sempre fazer coisas diferentes. Portanto, eu sou um pouco aventureira nisso, não do género, vamos fazer isto, eu ainda não sei como, mas digo que sim. E depois, quando é para ir fazer, então eu procuro saber como é que vou fazer. Mas nunca houve uma coisa, eu não sei aquilo. Portanto, sou realmente aventureira, corro riscos, digamos, sair da minha zona de conforto, neste caso. Ou seja, quando ali no final de 99, ano 2000, eu faço ali realmente um Master em Gestão da Imagem e, ou seja, também é, digamos, uma grande abertura, mas veio completar algumas coisas que eu já vinha a estudar, mas que eu queria saber como era, não é? Outros estudos. E tivemos a ocasião de ter professores espanhóis, de marketing político, ou seja, tudo coisas que não eram ainda muito comuns. Numa dessas viagens até à Complutense de Madrid, é aí que eu me deparo com o coaching. E eu fico, isto é que é o coaching,
tal e qual como hoje em dia qualquer pessoa que se depare com o coaching fica maravilhado. E eu na altura fiquei. Eu lembro-me que na mesma altura havia um empresário que disse, eu tenho um coach. E toda a gente ficou, eu lembro disso vir no Expresso, salvo erro, não quero enganar, mas era o Alberto da Ponte. E na altura eu tenho um coach e toda a gente, mas o que é que tem? E eu comecei a ler muitas outras coisas e apercebi-me que realmente havia muitos políticos, e, essencialmente políticos, que tinham coaches. E na altura até a própria Hillary Clinton teve, com o que passou, digamos, na Casa Branca, teve um coach a ajudá-la a ultrapassar, digamos, e a gerir a pressão que teve em determinada altura. E, portanto, isso era tudo uma coisa que para mim fazia sentido. Eu ensinava, portanto, transmitia conhecimento. E o coach é uma pessoa que não está propriamente à frente, mas que está ao lado, digamos, a orientar ou a tentar fazer a pessoa chegar ao ponto que quer, não é? E isso para mim era uma coisa muito entusiasmante, porque eu gosto mesmo de ver as pessoas brilharem naquilo. Isso foi uma coisa que os alunos trouxeram, que era o facto de ver que determinado aluno tinha um potencial que não ia desenvolver ali e que até havia ao lado outras coisas que ele podia ser muito bom. E eu às vezes dizia que as pessoas são muito médias porque não estão a fazer aquilo para o qual têm mais talento. E isso é difícil de encontrar. Há pessoas que são, por exemplo, chamam ao hobby e têm um talento enorme nos hobbies. E por que não tornar aquilo trabalho? Por que não? Porque afinal é. E muitas vezes não escolhem porque não é isso que é na sociedade bem visto, etc. Claro que isto hoje em dia está mais desmistificado, penso eu, até porque nós vemos pessoas que têm mudanças bruscas de trabalho, de profissão, do modo de sentir a vida, nas expectativas, porque algo ocorreu na sua vida. E as pessoas sentem necessidade, e eu acho que as pessoas descobrem que afinal não há outra vida para além desta. E portanto dizem, bem, se eu não viver isto agora, se eu não vou experimentar, então quando é que será? Porque estamos sempre, pois, quando eu puder, daqui a um ano, e os anos vão passando. No coaching nós apercebemos disso porque há pessoas que vêm ter connosco precisamente para, não gosto nada daquilo que faço, eu quero fazer outras coisas, mas não sei o quê, e é um pouco à descoberta de si, não é? Um pouco à descoberta de si. Claro que aí tem que ser realmente orientado para a pessoa não se perder, não é? Não se perder. Mas está tudo ligado, Sílvia. Quando é que de alguma forma começou a ser verdadeiramente claro para si que a sua carreira ia passar por criar a sua própria empresa, por empreender, por dar de si aos outros, na verdade? E como é que foram esses primeiros passos? Quando é que isto se materializa de alguma forma? Ora bem, eu fiz a minha empresa na hora, que era uma coisa ainda muito nova na altura, no dia 2 de janeiro de 2008. Não foi dia 1 que era feriado, mas deixei passar o ano civil, até por causa de não entrar com uma empresa no final do ano. Isto já aqui a parte jurídica também aqui a dizer, não faças isso agora. Mas é que tornou-se impossível passar recibos como advogada para coisas que eu fazia. Não fazia, deixou de fazer sentido. E eu fiz muita formação, quando dava aulas já, muita formação, deixei a advocacia um bocadinho de lado e só fazendo umas determinadas matérias, nunca me desliguei do escritório, mas já tinha outros interesses, portanto não passava tanto tempo no escritório. Também a minha ida para dar aulas, eu somei àquela parte em que comecei a ter crianças e disse, bem, agora se calhar nesta altura eu tenho a oportunidade de ter férias quando eles têm. Eu tive 4 filhos todos de seguida, 2 são gêmeos e portanto isso foi realmente durante alguns anos, o resto da formação era quando podia, quando me solicitavam, portanto sempre fui muito habituada aqui a uma profissão liberal em vários sentidos. Podia estar uma manhã em casa, trabalhar em casa, já para mim era comum, e depois ter uma formação nas próprias férias. E isso ajudou-me muito a acompanhar os meus filhos logo desde bebés.
Portanto, ou seja, mesmo essa parte das aulas tem aqui uma componente estratégica. Era do meu gosto e entrosava bem na minha vida que tinha na altura. Agora já são todos crescidos, portanto é diferente. Mas sim, fez muito sentido eu poder acompanhá-los nas férias, irem aos torneios de ténis com eles, tudo isso. E poder organizar até o meu horário na faculdade, de modo a estar em casa tipo à hora do lanche quando chegavam, e às vezes ainda ao jantar ir dar uma aula no pós-laboral, em que eles iam para a cama e eu ia dar a aula. Portanto, no fundo, a criação da sua própria empresa vem no decorrer daquilo que de alguma forma já estava a fazer. Foi só uma questão de tornar real. Foi. Era uma concretização, não é? Fazia sentido já pelo volume, e eu sentia-me mal estar a passar recibos de advogada quando aquilo que eu estava a fazer era formação ou era coaching. E, portanto, uma coisa levou à outra, naturalmente. Dizia a Maria que criou a empresa em janeiro, a 2 de janeiro de 2008, portanto, a MDB Coaching e Gestão da Imagem, e desde então, que tem sido de facto a sua vida, é coach e mentora de inúmeras pessoas, empresas, etc. Quais é que sente que são os grandes desafios desta função? Desta função é um desafio e uma responsabilidade enorme, porque aquilo que pode fazer mais mal à pessoa é um mau coach. É um mau coach. E eu tive a oportunidade de ver isso, não é? Portanto, nós temos que ter realmente muito cuidado, muita empatia. Eu tive a oportunidade de fazer uma investigação científica para saber quais eram, era uma coisa que eu queria muito saber, quais eram as características pessoais que os coaches deviam possuir. E então uma delas que veio logo à de cima era a empatia. A empatia, a confiança, o não julgar os outros, não é? E nós temos muito essa coisa, nós desde pequenos comparamos tudo, não é? O outro tirou este curso, eu tirei aquele, e portanto é tudo comparável. As crianças são os bebés, o meu é mais bonito, o meu está mais bem vestido do que o outro. Portanto, há aqui um fenómeno de comparação que é preciso muito cuidado e nós deixarmos de ver pelo nosso quadro de referências. O problema que alguém nos expõe. Para nós pode não ser, mas nós não interessamos. O nosso quadro de referências não é para ali chamado. O que interessa é vermos a coisa com os olhos da outra pessoa e como é que ela se sente em relação àquilo. E isso é que é, digamos, a verdadeira empatia, não é? E isso é uma coisa fácil para mim. Talvez da personalidade é fácil, ainda por cima, por exemplo, eu nunca quis ir para juiz, que eu não queria julgar. Portanto, queria defender uma questão, uma parte, mas nunca decidir sobre, porque achei sempre que quando a pessoa toma uma decisão ou faz uma escolha, que há uma série de pontos que a leva a fazer isso. E às vezes essa escolha não é só por sua vontade, é porque há ali um bem maior, mais ao redor, basta aquilo que muitas vezes nós temos que fazer, decisões, coisas que não podemos fazer mais cedo porque temos outras, não é? Às vezes perguntam, então Maria, porquê é que não começou mais cedo a fazer? Porque eu tinha outras responsabilidades e tinha outros objetivos, portanto não dava para fazer tudo e eu tive que esperar o tempo para isso. De maneira que, ou seja, fui muito habituada, digamos, a fazer o que é mais importante, o que é prioritário, qual é a coisa mais importante que eu não posso deixar. E isso ajudava-me imenso a resolver tudo o que seria um problema ou uma decisão. A Maria estava a comentar que fez esse estudo para perceber quais eram as características fundamentais que um bom coach deveria, e depois teve essa capacidade de fazer essa autocrítica para perceber, deixa lá ver o que é que eu tenho, o que é que eu não tenho e aquilo que eu posso trabalhar. Sim. Estudei muito isso, estudei muito todas essas partes, porque tecnicamente, por exemplo, eu ainda fiz a minha formação em Espanha, porque na altura não havia nada cá, mas ainda fiz cá uma também. Com pessoas que eu acreditava que eram, digamos, as melhores, e é que não basta ser melhores coaches, nós temos que ser boas pessoas. Se não formos boas pessoas, certamente não somos bons coaches, porque há muita coisa a valer para isso, não é? E tocar na vida de uma pessoa é realmente de muita responsabilidade. E, portanto, tecnicamente nós aprendemos, temos ferramentas para o fazer.
Mas depois há toda uma parte que tem a ver com o tipo de pessoa que é o coach. Se um coach tiver mau caráter, certamente, por exemplo, às vezes tinha pessoas que me pediam, e eu faço sempre uma sessão de aflição, para ver se eu e a pessoa, se há ali uma conexão, se há ali uma empatia. Se não houver, não vale a pena. Porque eu já estou, aquela pessoa, não sei, houve qualquer coisa que eu não gostei e eu não quero. E às vezes era qual o objetivo que a pessoa trazia. E quando a pessoa às vezes trazia um objetivo, eu quero ser promovido na empresa, mas está lá uma pessoa que está a minar o meu caminho e eu quero acabar com ela, quero acabar, que as pessoas não a vejam. E eu assim, ou seja, não é para a pessoa, não era a pessoa que se ia desenvolver e viver, mas era toda uma estratégia para tirar uma pessoa do caminho. Não. E certamente, e eu como advogada posso dizer, a Maria defende quem acha que tem culpa. Depende, porque todas as pessoas têm direito à defesa, não é? Também, por exemplo, eu nunca gostei de fazer crime, mas outras coisas, há sempre razões de um lado e do outro. Nunca há uma razão superior. Há uma parte também, na parte jurídica, que nós muitas vezes não ligamos, e ligamos aos factos, o que foi, o que é, mas há uma parte que fica sempre para trás, que é a parte da emoção, não é? A escolha que a pessoa fez teve a ver com a emoção, não teve a ver com a razão, porque com a razão resolve-se. Eu costumo dizer que os advogados levam a razão, por isso é que estão de fora, porque a pessoa muitas vezes com a emoção não consegue resolver. Isso leva um bocadinho. O direito tem uma coisa que é fazer-nos pensar como um esquema. Eu pelo menos trato o direito assim. Até acho que as pessoas que tiram direito são capazes de fazer tudo na vida. Portanto, ou seja, porque nós aprendemos uma série de matérias diferentes dos mais diversos níveis, que têm a ver com a sociedade, de economia, de política, sei lá, tudo o que tem a ver com a vida, contratos, tudo o que tem a ver com o dia-a-dia das pessoas. Aliás, eu tenho uma primeira aula para os alunos que é para lhes mostrar que nós precisamos do direito. Não podemos ir embora, dizer adeus e comece logo. E então, vocês seguem o código da estrada? E eles dizem, como não, professora? Ok, estão a ver regras, não é? Cá estamos nós. Portanto, e eles começam a perceber, não, nós estamos sempre a obedecer a regras. O direito diz que é para se fazer assim e nós temos que fazer, se quisermos andar na linha. E depois digo, o marginal é aquele que vive à margem da sociedade, portanto não está dentro das regras. Ou seja, alunos que são de relações públicas, de comunicação, de marketing, de audiovisual, para os captar para o direito, não é? Tem que haver ali uma captação. Mas voltando àquilo onde eu estava, realmente há um esquema mental no direito que nos ajuda a estudar tudo. Ou seja, nós somos capazes de estar a falar de uma coisa, eu saio, mas volto depois aqui ao tronco comum. E isto tudo porque, naturalmente, também ajuda a ter um cérebro em rede, que é ter várias gavetinhas numa cômoda e saber tirar a gavetinha. Depois, eu mais tarde liguei-me ao mentoring e a tendência hoje é um coach ser também mentor. Ou, aliás, um mentor utiliza as ferramentas do coach, ou do coaching, por assim dizer. E é muito melhor coach, ou muito melhor mentor, quando junta isto tudo. Tanto que, por exemplo, acho que a maioria das empresas não faz bem a parte do mentoring, não faz bem o match, nem o mentoring, porque não forma as pessoas para serem mentores. E o mentor diz, olha, tu vais ter aqui um mentee, uma pessoa mais nova, um trainee, e vais ajudá-lo a adaptar-se à empresa. E muitas vezes o que o mentor faz vai contar a sua experiência. E o trainee que entrou diz, não me interessa nada, a pessoa já está cá há 20 anos, quero lá saber como é que era a empresa há 20 anos. Portanto, os mentores deviam ser formados para fazer mentoring e os mentees para receber. O que é que podem pedir ao mentor? O que é que o mentor pode dar? Porque o mentor também vai, digamos, ali à volta a querer orientar. Portanto, ou seja, há realmente ainda uma série de coisas para fazer. É apaixonante, sem dúvida. Esta parte... Não termina, não é? Se não quiser, não termina. Não, é uma coisa para a vida.
Silvia, isto é uma coisa que fica na vida. Às vezes a pessoa até se cala porque tem vontade de dizer uma coisa ou outra, mas ilustra de uma maneira, com um exemplo, como isto, e a pessoa percebe, não é? A parte que o coach está a fazer. E eu acho que é muito, muito apaixonante. E, como digo, apaixonei-me, não é? Enfim, tirei as certificações necessárias e agora o caminho é sempre aprender. É sempre aprender. Isso levou-me também a estar muito desperta para aquela parte da liderança no feminino. Não é? Muito, muito desperta. Para já, olha, eu fui em tempos de, sei lá, acho que no ano 1994, se não me engano, e eu fiz parte da Associação das Mulheres Empresárias. Portanto, já havia ali, digamos, uma ligação à parte das empresas, das mulheres líderes, não é? Naquele tempo ainda incipiente, mas sim, mas já se faziam algumas coisas nesse sentido. E portanto desde aí a estar até ser propriamente empreendedora e depois a seguir empresária, desde que depois tive a empresa, ou seja, andei sempre no meio. Como trabalho com empresas, para mim isto faz tudo sentido. Também, que era essa a minha próxima pergunta, porque tem vindo, ao longo dos anos, tem vindo a somar mais coisas à sua empresa, porque juntou a The Training Agency mais ligada a Media Training e a falar em público, como há pouco dizia. Depois foi juntar a área mais ligada ao protocolo, à negociação, à comunicação, consultoria de produtos de luxo, que era uma coisa para a qual também foi estudar. O facto de estar atenta e de ir de alguma forma detectando estas necessidades no mercado foi aquilo que promoveu ir somando também a estas áreas? Bem, eu acho que tive a boa graça de juntar aquilo que eu gostava àquilo que ia aparecendo, não é? Realmente a parte do media training, faz todo muito sentido. Eu até digo muitas vezes que a comunicação é a minha umbrella para as várias coisas que eu faço. Porque tudo tem comunicação, tudo é transversal, não é? E realmente a ida, por exemplo, a fazer um programa executivo do marketing de artigos de luxo, e continuo ligada, tenho amigos que estão nessa área, e tive ali um período em que fiz muita formação na área do luxo, para marcas conhecidas que estão na Avenida da Liberdade, mas, ou seja, que me dava muito gozo, era uma outra maneira de comunicar com as pessoas, de abordagem, de querer fazer aqui um bocadinho a diferença, não é? Isso foi uma coisa também que me levou ao estudo do personal branding. Ou seja, o luxo já vinha encadeado aí, tanto que eu, ou seja, fui escrevendo livros, também, editei o meu 5º livro, estou a trabalhar noutro, e então, ou seja, porque é pena deixar as coisas, e fiz um livro que é a tua marca pessoal, em que, Sílvia, como considero que o livro é bom, ele já foi muitas vezes copiado e há quem diga... Eu já tenho aqui para perguntar sobre esses livros. Formação nesse sentido, ótimo. Se não fosse bom não era copiado, não é? Pode ser criticado, não faz mal, mas, ou seja, até a parte do personal branding nós temos que estar dispostos a ouvir críticas positivas, negativas, críticas de inveja, certo? Mas pronto, estão aí, não é? Fazem parte. Fazem parte. Dizia eu também ao início que tem uma frase no seu website que diz: a mudança é possível se tivermos os recursos e a orientação adequada. A minha pergunta é, sente a evolução do mercado nesse sentido? Ou seja, sente quer da parte das pessoas, quer também da parte das organizações, esta preocupação em procurar especialistas para adquirir este desenvolvimento? Porque é exatamente isso que diz, que é, eu até posso querer muito mudar, não é? Mas se eu não souber nem com o quê, nem como, nem por onde, sim, provavelmente vou ficar na mesma. Sente essa evolução no mercado, esta evolução do sentimento da necessidade de procurar ajuda para poder fazer esta mudança? Sinto essa procura. Até aqui com a pandemia viu-se que as empresas no início não sabiam bem o que é que haviam de fazer, mas depois
tiveram que tomar, digamos aí, umas decisões e procurar ajudas mais específicas, não é? Houve uma coisa que na altura eu observei e ainda hoje se passa, que as empresas disseram, ok, nós vamos ter um psicólogo para as pessoas, só que depois vemos que as empresas, e perguntando, indo mais a fundo, os próprios CEOs dizem, nós temos um psicólogo, mas não temos ninguém a ir às consultas. E nós ficamos, ou seja, então para que é que teve o psicólogo, não é? Acho que ainda há muito a empresa dizer, eu tenho, que é para, do género, a minha responsabilidade ou a responsabilidade social, eu fiz, tenho lá um departamento, se as pessoas quiserem e precisarem vão lá. Mas as coisas não são assim, não é? Eu tenho clientes que estão nas empresas, mas vêm por si, porque ainda há, digamos, um pouco de estima de dizer na empresa, eu preciso de ajuda a... Por exemplo, uma coisa comum na parte do public speaking, sim, há pessoas que têm mais à vontade, outras têm menos, ou que têm uma linguagem que dificulta mais, são mais tímidas, outras não, até pelo contrário, às vezes é preciso refriar, portanto, e aí vão, e aparece, não é? Aparece esse tipo. E há empresas sensíveis. Uma coisa curiosa é que, como estou nisto há uns anos, pessoas com quem eu fiz isto são hoje diretores e chamam para, reconhecem os traços. Querem replicar. E querem noutros, replicar. não é? E é muito engraçado verem, ok, tenho uma pessoa que precisa disto. Relativamente, acho que há um grande desenvolvimento, acho que sim. Isto deu uma volta, mas não necessariamente tudo no bom sentido. Portanto, por exemplo, agora eu até escrevi no LinkedIn, um artigo no LinkedIn, sobre esta parte de... Então, nestes últimos dias, muito se tem falado da felicidade, do amor, das empresas mais felizes, do well-being, etc, etc. E estava no outro dia com um grupo online, me estavam a falar, o tema era saúde mental. Ou seja, houve uma pessoa que começou a falar da saúde mental, sentem-se tristes, sentem-se assim, sentem-se não sei o quê, e nós lá fizemos o exercício. E, claro que com o tempo que tínhamos não dava para muito mais, mas eu estava com uma vontade de intervir, mas aquilo tinha um tempo, eu não ia estragar as coisas, mas era, de que saúde mental é que estão a falar? Porque tristeza é uma coisa que houve sempre e vai haver. Não é porque agora andamos todos mais tristes, não, as pessoas sempre tiveram momentos de tristeza e momentos de felicidade. O quê? Agora temos que ser todos felizes a todo o tempo nas empresas? As práticas todas vão no sentido do well-being, de prepararmos as reformas das pessoas que vão para a reforma, e algumas têm que ir ainda com a idade dos 55, porque há outros lá dentro para subir e é preciso entrar sangue novo. Como é que isto está? E eu olho para isto e faço estas observações. Agora vamos ter especialistas em well-being nas empresas e toda a gente vai ficar mais feliz? Não me parece. Não me parece que seja assim. Acho que é uma onda, acho que é, digamos, um pouco uma moda, não quer dizer que não seja necessário. Atenção, não quer dizer. Mas acho que não é o package, não é o pacote, que isto não pode ser a pacote. Vamos lá meter e depois vamos ganhar umas coisas em responsabilidade social, nisto, naquilo, nas boas práticas. E isso é uma coisa que me faz um pouco de impressão, porque se continua a tomar conta das coisas de modo leviano e não aprofundado. Isso era uma coisa que eu ainda gostava ou seja, de me focar aqui muito nesta parte que tem a ver com a inteligência emocional, que se fala há muito tempo, mas ninguém depois aprofunda ou leva isso. E eu agora estou a ler umas quantas coisas muito interessantes que têm a ver com a inteligência do género. Ou seja, com esta última parte que eu me tenho dedicado muito à parte da liderança do feminino e fazendo parte de organizações maioritariamente femininas,
porque me interessa, porque as mulheres ainda têm alguns entraves. Isto não tem nada a ver com o feminismo, porque não tem nada a ver, tem mesmo a ver com a igualdade de oportunidades e salários iguais, não é? É que aborrece-me que as mulheres façam a mesma coisa e ganhem menos, mas que é isto? Portanto, é só nessa base, no resto há muitas coisas também que são caricatas, não é? Mas é um bocadinho por aí. Isso que a Maria estava a acabar de comentar, tem um artigo seu que fala sobre saber estabelecer limites. Até de que ponto é que nós continuamos a ter alguma dificuldade em dizer não, em saber dizer não, e depois complica um bocadinho todo o nosso entorno. Será por aí? É um pouco por aí. Não queremos. Porque é que nós temos dificuldade de dizer não? Porque nós queremos corresponder às expectativas que os outros têm de nós. E ao dizer não, estamos a quebrar. Para nós, não é a questão de não querer fazer aquilo, é de não poder corresponder, de não realizar aquilo que o outro tanto queria. Ou seja, não sei se consigo explicar bem, as expectativas do outro são que nós digamos sim, e nós ao dizermos não vamos defraudar as expectativas que têm sobre nós, e por isso nós temos dificuldade em dizer não, principalmente se gostamos da outra pessoa, ainda nos custa mais. E ultrapassamos muitas vezes os nossos próprios limites dizendo sim. E prejudicando-nos também, prejudicando-nos a sério, em querer fazer a vontade. Bem, se for a vontade do outro ser feliz, depois há pessoas que ficam furiosas porque a outra pessoa não reconhece esse esforço porque nem percebeu que era um esforço. E, portanto, a pessoa que ficou aborrecida não deve ficar aborrecida. Voltamos àquilo que dizia há pouco, né? Que em praticamente tudo o tema da comunicação é completamente crucial. Até nesse tema da gestão das expectativas de parte a parte. Muito, muito, muito. Maria também estava a falar nos livros que já escreveu e é autora de 5. E está a preparar para aquilo que acabou de nos dizer, Top 10 dos negócios, os 50 segredos do coaching, Empresários à conquista do mundo, a tua marca pessoal e inspirações. É outra forma de deixar um legado. Há pouco dizia que haja críticas, não haja críticas, sejam ou não copiados, é uma forma de deixar também o seu legado. É uma forma de deixar legado, sem dúvida. E o facto de ter filhos e agora tenho os netos pequeninos, portanto, ou seja, de ter, pode ser que eles um dia leiam aquilo de outra maneira e ainda percebam bem, a mãe é sempre a mãe, não é? E ainda percebam bem o que é esta mãe, ou o que era a mãe. Portanto, é sem dúvida um legado. E é para transmitir, porque termos o conhecimento e ficarmos com ele para nós, não dá gozo nenhum. Não se transmite. E o legado fica através das palavras escritas, fica através das palavras iguais. Claro que eu tenho vaidade quando um antigo aluno chega ao pé de mim e diz: professora, eu nunca mais me esqueci daquilo que me disse. Ou eu, quando tinha aulas, eu queria ser como a professora. E, portanto, claro que quando se dá aulas, nós gostamos de impactar na vida dos alunos. Porque eu até lhes digo: olha, nós temos aqui um semestre para nos conhecermos. Eu vou ser a vossa professora nesta matéria e noutras. Porque parece muito redutor estar um semestre a falar para os alunos da matéria e depois não querer saber mais nada. E, portanto, tenho também o privilégio de privar com muitos antigos alunos. Portanto, que hoje já têm filhos também e, portanto mas eu digo, professora, não, Maria, professora, nem pensar, já viu como é que está careca, como é que alguma vez fui sua professora, tanto a brincar, mas encontro com muito gosto e gosto muito de ver o caminho deles. Sentir, não é, que isso foi ficando muito, de alguma forma. Muito. Naturalmente, para além dos seus, e sendo a Maria uma pessoa que lê muito, que estuda muito, que gosta muito de saber sobre as mais diversas coisas, que leituras é que tem feito que eventualmente nos gostava de recomendar? Ora bem, leituras. Silvia, difícil responder, porque eu sou uma salta-pocinhas a ler. E, portanto, ou seja,
gosto de ler. Eu confesso que, quando foi o doutoramento, eu tive ali um período que não conseguia ler. Não conseguia, tive uma overdose de leitura, a sério. E então, já nem conseguia ler livros técnicos, nem ler um romance. E então, parei ali durante um ano de leituras, um ano ou pouco, e regressei novamente. Mas leio tanto, adoro biografias, saber o que é que levou as pessoas a uma determinada escolha e não a outra, o que é que pautou, e perceber muitas vezes que o acaso, que não há acasos, mas em si, que o acaso levou a muitas. Alguma biografia em particular que se recorde com... Não em particular. Agora, neste momento, não consigo, digamos, dizer, porque eu leio muitas coisas. Os filósofos têm temas muito interessantes e uma das coisas que eu percebi há algum tempo é que temos pouco tempo para pensar. E então, eu cheguei a ler a correr. E depois pensei, eu não posso fazer isto. Era tão ávida de leitura, mas isso sempre fui, desde criança. Eu lia livros a metro no sentido de, eu começava um livro, passava o dia inteiro a ler, ia para a cama a ler e entrava na madrugada, enfim, quando não tinha outros a fazer. E ler é um modo de alargar o nosso pensamento. Até a nossa própria linguagem, não é? Mas é ler, é saber o porquê é que é isto, porquê é que é aquilo. E ainda hoje tenho dificuldade em dizer não a algumas coisas destas matérias do conhecimento. E como sabemos, tudo o que tem a ver com pessoas é imenso. Portanto, ou seja, há uma imensidão de livros ainda para ler. E eu acho que ler também é uma libertação enorme. Portanto, tenho dificuldade em deixar aqui leituras. Se a Maria fizer o exercício de olhar de alguma forma em retrospectiva para aquilo que tem vindo a ser a sua carreira profissional, consegue identificar uma altura que tenha sentido francamente desafiadora, que para si tenha sido realmente um grande desafio? Sim, eu penso que estar a fazer o doutoramento, e eu fui fazendo ainda com um espaço de tempo, mas do género ia fazendo, mas fazia outras coisas. Eu escrevi um livro que publiquei em 2016, enquanto devia estar a fazer a tese, mas do género ainda tenho tempo, agora apetece-me fazer isto. E depois em 2017 dou uma volta à tese e defendo a tese em 2017. Portanto, ou seja, era um bocadinho aquilo que me ia apetecendo, sabendo que tenho tempo. Mas a minha filha mais nova estava a fazer ao mesmo tempo a tese de mestrado. E teve ali uma saída que era: oh mãe, mas tu também não estás a fazer a tese de doutoramento? E eu: pois, vamos fazer as duas, tu fazes a tua e eu faço a minha. Esta parte é engraçada, porque andávamos as duas embranhadas, íamos tomar café desesperadas, do género: estou farta, oh mãe, lê-me isto aqui. E disse: filha, não percebo nada destes números, do gráfico, como é que isto se lê? Portanto, aqueles momentos de tensão, foi difícil, sim, ter os filhos e dar aulas ao mesmo tempo. Portanto, e ter a dinâmica de uma pequena empresa familiar em casa, não é? Portanto, isso eu creio que tinha ali, tive grandes pressões nessas alturas, e portanto eu fui defender a tese a Madrid, à Complutense de Madrid, era uma coisa nova, mas a minha filha diz que eu estava muito descontraída porque eu só queria ir ver de uma loja para ver sapatos, portanto à tarde antes de defender a tese. Mas sim, eu creio que esse foi um dos grandes períodos em que eu senti uma enorme pressão de não defraudar a minha filha, pois se ela tinha uma tese para fazer, os outros filhos já tinham feito, eu tinha que ser tão boa como também, ela. E nunca pedi nada aos meus filhos que não tivesse feito primeiro, porque para mim o exemplo como mãe é muito importante, muito, muito, muito. Maria, obrigada uma vez mais pela sua disponibilidade e também porque ao longo de tantos anos já continuar de facto a dar de si com imensa alegria, com imensa motivação, com imensa vontade, no fundo para conseguir que outros encontrem também os seus caminhos e que tenham os recursos e as ferramentas necessárias para o fazer. Obrigada, Maria. Obrigada eu, Silvia. Foi um gosto estar aqui à conversa.
Obrigada, até à próxima quinta-feira.